Todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40DP. E eu quero convidá-los para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, nós temos consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peça de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por vocês. Toda quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas e das 18 às 19h30. Então nós temos o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, cito a rua Ibirapuitã, número 283, pastor presidente, pastor Alberto Brasil e pastora Luciane Brasil. Bom, quero convidá-los também para de segunda a sexta-feira, aqui pelo Facebook, nós temos esse estudo, esta live de ensino da Palavra de Deus. Nós estamos estudando todo o Antigo Testamento, já estamos no primeiro livro do profeta Samuel. A leitura hoje se dará do capítulo 7 ao capítulo de número 8. E quero convidá-los também, todos que têm sede de justiça e da Palavra de Deus, para estarem junto comigo de segunda a sexta, às 19 horas aqui, então pelo WhatsApp, tá bom? Pelo Facebook. E no WhatsApp, você pode também estar aí acessando para fazer o seu pedido de oração. Você pode fazer pedido para aconselhamento também, se for o caso. Eu estou à disposição para te ajudar na medida do que for possível. Então anote aí o número do meu WhatsApp: 21 987 40 8962. 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Nós levamos para os montes, para a consagração, para os cultos, e sempre vai ter alguém orando pela sua vida, orando pela sua causa. Amém? Bom, ontem nós terminamos o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, e eu quero convidá-los hoje a estarmos então com o capítulo de número 7. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 7, trarei as explicações e depois daremos continuidade a todo o capítulo 7 e estaremos entrando também, dando tempo, no capítulo de número 8, tá bom? Então abra a sua Bíblia. Eu quero declarar como Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Então, para que você possa aprender o que está escrito na Palavra de Deus, na sua íntegra, abra a sua Bíblia juntamente comigo e vamos juntos, então, nesta viagem maravilhosa que é o conhecimento da Palavra de Deus. Capítulo 7 do primeiro livro do profeta Samuel. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram aos 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os estarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor,
e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá, ou em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Bom, nós lemos o capítulo 7, do versículo 1 ao versículo também de número 7, vamos às explicações. Então diz o versículo 1: Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Por quê? Porque então os filhos de Israel, quando a arca chegou, eles olharam para dentro da arca e Deus trouxe então ali o mal. Morreram daqueles homens lá em Bet-Semes, quando eles olharam para dentro daquela arca, então vieram a morrer, muita gente do povo de Israel, porque não era para olhar. Versículo 19 do capítulo 6 diz: E feriu o Senhor de Bet-Semes, porquanto os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu. Eles olharam para onde não deveriam olhar, mexeram do que não deveriam tocar, então Deus fez com que morresse 50.070 homens lá atrás em Bet-Semes. Eles então enviaram mensageiros para Kiriate Jearim, para que eles viessem levar a arca do Senhor, porque a arca havia ficado 7 meses com os filisteus. Os filisteus, não suportando a glória de Deus e o castigo que Deus impôs, tanto sobre os filisteus como sobre o deus Dagom, que era o deus que eles confiavam, eles mandaram de volta a arca do Senhor. E chegou a Bet-Semes, mas esses homens, depois de oferecerem holocaustos, oferecerem sacrifícios, resolveram olhar para dentro da arca, coisa que não se podia fazer. Então veio a mortandade. Eles mandam chamar aqueles que eram de Kiriate Jearim, e eles vieram e pegaram a arca, e eles consagraram então a Eleazar, filho de Abinadab, para que ele pudesse guardar a arca do Senhor. E diz o versículo 2, que sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. A arca havia ficado com os filisteus 7 meses. Depois que a arca veio a Kiriate Jearim, ela ficou mais 20 anos. Foi o tempo ali então que todo o povo de Israel teve esse distanciamento daquilo que representava a presença do Deus vivo, que era a arca. Então, durante 20 anos e 7 meses, foi o tempo que a arca esteve fora. Então, nós vemos que Samuel, ele vai convocar o povo para que venham se santificar. Ele vai convocar o povo para que venha se apresentar perante o Senhor. Versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Nós vemos aqui que tanto hoje como naquele tempo o povo não servia a Deus com o coração inteiro.
O povo servia a Deus por interesses, assim é hoje, assim era antigamente. O povo, quando estava em perigo, o povo, quando estava no cativeiro, então orava a Deus e clamava para que Deus viesse livrá-los do cativeiro. Mas após estar livre do cativeiro, eles voltavam a fazer o que não parecia bom aos olhos do Senhor. E é isso que Samuel está dizendo. Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Quer dizer que eles não estavam convertidos de todo o coração ao Senhor. E diz: tirai dentre de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então ele manda tirar os deuses estranhos. Deus manda aqui então, através de Samuel, que eles venham servir só a Deus, né? Com todo o coração. Muitas vezes eu e você não servimos a Deus com todo o nosso coração. Se eu servisse, você também, a casa de Deus não estava a desordem que está hoje. Nós não vimos as pessoas correndo atrás de milagres, correndo atrás de profetas, correndo atrás de agoureiros, como nós vemos no dia de hoje. Se a nossa casa, se o nosso coração estivesse em paz para com Deus, servindo a Deus de todo o nosso coração, nós não estaríamos vivendo o caos espiritual, o desprezo espiritual que hoje nós temos visto. As pessoas olham para nós, não importa pelo que um pastor ou uma pastora, ou aqueles que se dizem serem pastores, eles fazem, então vai cair sobre todos nós que procuramos andar em retidão. Então os escândalos, as heresias, tantas coisas, formas de cultos que não tem nada a ver com a Bíblia, nós vemos que tudo isso traz um mal muito grande sobre a igreja num total, né? A igreja, toda ela, em todas as nações, em todos os países. Quero cumprimentar meu querido amigo Paulinho Ferreira, nossa querida Jacira, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 7, primeiro livro de Samuel. Eu acabei de ler então o versículo de número 3. Vou repetir esse versículo para que entre bem no nosso coração. Abram as suas Bíblias comigo e confiram se está escrito exatamente da forma que eu estou passando para vocês. Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Então está mandando tirar imagens de escultura. Naquele tempo haviam, como se chamasse, santinhos, imagem desse tamanho, que não era possível então que sacerdotes, que líderes pudessem ver. Eles escondiam dentro das suas barracas. Então só Deus é que sabia que eles estavam adorando a imagem de escultura, porque era algo pequeno. E à noite eles faziam suas rezas ali para aquilo que eles achavam que era Deus também. Então Samuel manda tirar dentre eles os deuses estranhos e as astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só. Preparar o nosso coração para servir o Senhor é algo muito importante. Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, mas sem entendimento. Assim era quando Paulo, lá na carta aos Romanos, ele vai falar então para todo Israel. Eu vou ler com você, nós estamos no Antigo Testamento, mas Deus me trouxe à memória agora o que Paulo vai estar falando. Então, lá no Novo Testamento, já para o povo de Israel, vai estar falando então para a igreja de Roma, que havia acabado de se converter. Presta atenção então o que Paulo vai estar relatando para essa igreja e relatando também para os judeus, né, que não haviam se convertido. Capítulo 10, abram comigo Romanos, capítulo de número 10, versículo 1 e até o versículo 3. Capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos,
versículo 1 até o versículo 3. Vamos então, seja bem-vinda também, nossa querida Eulina Ribeiro. Façam seus pedidos de oração, porque daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo a oração também. Eulina, faça aí qual seja a sua necessidade. Obrigado por dizer que gosta do estudo, né? E nós vamos estar então conferindo. Aqui, capítulo 10 de Romanos, versículo 1 ao 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Perdão. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Preste atenção que o apóstolo Paulo está falando já no Novo Testamento, já depois de ressurreição de Cristo, de conhecerem a Jesus Cristo. Paulo está dizendo então, irmãos, ele está falando então para irmãos, está falando para cristãos. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque o povo estava servindo, mas não estava ciente do que era a salvação. E ele diz, no versículo 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Tem muitas pessoas hoje que estão procurando Deus, tem muitas pessoas que estão procurando fazer uma forma de consagração a Deus, mas não com entendimento. Nós não buscamos a Deus pelo que Deus é, pela salvação que Ele nos concedeu, mas buscamos por aquilo que Deus possa nos dar, como se fosse uma loteria esportiva, como se fosse uma loto, alguma coisa nesse sentido, né? O gênio da lâmpada, esfregamos e fala, eu quero isso. Não. Deus veio para salvar o que estava perdido, para curar o que estava enfermo, para isso Ele veio. Ele pode abençoar você e a mim? Pode. Ele quer, mas não é uma obrigação de Deus. Ele veio para nos salvar. E aqui nós vemos então que está falando então aqui Samuel, Eulina, primeiro livro de Samuel, nós estamos lendo, capítulo de número 7, agora o versículo de número 4, tá? Abra comigo e acompanhe. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalaíns e os Astarotes e serviram só o Senhor. Por quê? Antes não serviam. Eles estavam ouvindo a palavra de Deus que vinha através da boca, agora aqui já é Samuel, né? O sacerdote já é Samuel. Eles ouviam a palavra que vinha anteriormente da boca de Moisés e não atendiam. Depois a palavra que vinha pela boca, então, de Josué e não atendia. Depois pela palavra que vinha pela boca dos juízes e não atendia. Agora chegando aqui em Samuel também, eles guardavam nas suas barracas pequenos ídolos, pequenas imagens, que eles invocavam o nome dessas imagens na madrugada, sem que ninguém estivesse vendo. E Deus manda então que eles venham tirar do meio deles. No versículo 4, então, dizem que tiraram para servir só ao Senhor. Versículo 5, capítulo 7. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá ou em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Aqui nós vemos então que derramar a água no chão, tirar, era um sacrifício também a Deus. Era libação para Deus. Nós vemos que também o rei Davi, quando ele estava guerreando contra os filisteus, ele estava guerreando ali com muitos exércitos, ele sente sede. Ele sente então saudade de beber da água do poço lá de Belém, mas estava cercado pelas guarnições dos filisteus. Ele fala, quem me dera eu pudesse beber um pouco daquela água. 3 valentes dele, ouvindo aquela declaração, né, ali do seu rei, eles vão insurgir, eles vão rastreando, né, e vão chegar até perto do poço onde estavam os filisteus.
eles esperam os filisteus dormirem, e ali eles vão, tiram e trazem uma caçamba de água para Davi. E Davi fala: que é isso que vocês fizeram? Ele fala: ó, nós ouvimos o Senhor falar que estava com saudade, com vontade de beber a água daquele poço lá. Nós fomos até lá e trouxemos essa água para que o rei pudesse beber. Olha só que fidelidade, né? Que preocupação desses homens expondo a sua vida para poder então trazer um pouco de água para o rei. E o rei, ele derrama aquela água no chão, que era uma libação. Muitos não entendem. Vão falar: poxa, os homens trouxeram água, correram risco, e ali Davi não quis beber, ainda jogou a água no chão. Não. A água era uma libação, era uma oferta que fazia-se a Deus. Então Davi não bebeu daquela água pela vida dos 3 homens que foram buscar a água. Aqui nós vemos que também o povo, eles vão tirar água e vão jogar também no chão essas águas. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre seus balaíns, os estarotes, serviram-se ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Prestem muita atenção. Olha como aconteceram as coisas. A Bíblia, ela tem muito detalhe pequeno que, se eu e você não pararmos para meditar, para ler essa palavra com atenção, passa desapercebido. Olha, Israel tinha tido uma grande derrota na última batalha contra os filisteus. Os filisteus mataram os 2 sacerdotes, filhos de Eli. E os filisteus mataram muito do povo de Israel, tomaram a arca de Deus que estava no arraial. Olha, eles pintaram e bordaram com Israel, porque Israel estava em pecado. Os sacerdotes, Ofni e Finéias, que eram filho de Eli, tinham pecado. Eles tiravam da oferta, tiravam do sacrifício que era para Deus, e eles tomavam a força daqueles que iam oferecer. Então, estavam em pecado, tiveram uma grande derrota. Agora Samuel convoca o povo para se santificar, para tirar deuses estranhos que estavam no meio dele, astarotes, imagem de escultura, para servir o Senhor com o coração. Eu vou ler de novo versículo 3, para vocês entenderem como eu e você, o que Deus espera de que nós venhamos fazer. Versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Eles fizeram tudo isso. Derramaram a água como libação, oferta ao Senhor, jejuaram um dia inteiro e se congregaram. Então os príncipes, no versículo 7 dos filisteus, ouvem que eles estavam congregados e falam: vamos ganhar como da outra vez. Vamos entrar, destruir, se tiver de pegar a arca de novo a gente pega, vamos aprontar com Israel. Só que agora a situação mudou. Pastor Alberto, mudou por quê? Porque eles tiraram a imagem de escultura, as astarotes que estavam ali, os ídolos que estavam no meio deles, confessaram no versículo 6 que eles eram pecadores que estavam arrependidos. Vou ler o versículo 6 para vocês entenderem. E congregaram-se em Mispá e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Então, eles confessam seus pecados, e depois que confessam o pecado, que eles jejuam, que eles fazem oferta ao Senhor, agora então eles estão congregados e os filisteus falam: vamos acabar com eles. Só que a situação mudou. Agora o Deus que não estava defendendo Israel por causa do pecado, agora é o Deus que vai pelejar por Israel. É por isso que eu rogo a você
E eu rogo a mim também, para que a nossa vida seja uma vida justa, digna com Deus, para que quando você clamar a Deus, Deus venha te ouvir. Quando você clamar por justiça, o Deus de justiça vai vir para te dar livramento. Mas para isso, a tua vida espiritual, a minha vida espiritual, precisamos estar com o coração inteiro no serviço a Deus. Amém? Vamos agora continuar. Versículo 8 do capítulo 7 do primeiro livro do profeta Samuel. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Prestem muita atenção. Nós vemos que agora os filisteus, eles vão se levantar para guerrear de novo contra Israel. Só que o povo vai chegar para Samuel e vai dizer: olha, não cesses, versículo 8, de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Esta palavra é para mim e para você também. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aqui nesse tempo ainda havia o véu, onde só o sumo sacerdote entrava diante de Deus para clamar. É por isso que o povo pede para que Samuel não cesse de clamar por eles ao Senhor. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora eu, como pessoa comum, você, como pessoa comum, também tem acesso, então, ao trono da glória do Senhor, ao Santo dos Santos. Então, não cesse de clamar pela sua casa. Pastor, como é que eu vou orar 24 horas? Você não precisa orar 24 horas porque ninguém consegue. Não há um ser humano que vai orar 24 horas por dia, mas você vai ter o teu período devocional com Deus. Você vai orar no horário que for propício para você orar. Eu tenho o meu horário às 4 horas da manhã. Eu vou orar. Oro também ao meio-dia. Oro também agora com você. Oro se me der mais oportunidade durante a noite. Então, você vai estar colocando a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua saúde, o seu bairro, a sua rua, a sua nação diante do Senhor. Então, não cesse de clamar, não pare, se distraia com WhatsApp, com Facebook, com qualquer outra coisa. Tire o teu período, porque todos nós temos esse período para meditar na palavra, porque salmista, no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão ou a varoa, né? Quando fala varão, está falando do genérico. Então, bem-aventurado o varão que medita nesta palavra de dia e de noite. Então nós temos que orar a Deus. Aqui o povo pede a Samuel, como eu disse, ainda havia o véu, que ele não cessasse de clamar por eles, né, para que livrasse dos filisteus. Samuel, no versículo 9, tomou um cordeiro que ainda estava mamando, e ele vai sacrificar esse cordeiro perante o Senhor. E diz a palavra que Deus ouviu, né? Deus ouviu, então, ali o que Samuel estava oferecendo. Mas enquanto ele estava oferecendo ainda, os filisteus já começaram a atacar. Às vezes você não entende, você está em oração e você vê a guerra chegar. Aí você fala: eu estava orando, eu estava na casa do Senhor e aconteceu isso. É a guerra que veio no momento em que você está sacrificando, que você está se ofertando para Deus. Então veio a guerra, mas diz a palavra, no versículo de número 10, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, esses filisteus,
Aqui não tiveram os israelitas que lutar, porque foram trovoadas, que grandes pedras caíram e aterraram a maioria dos filisteus. O restante agora eles vão lutar. Mas os primeiros, mostrando Deus que estava com Israel agora, e então Deus faz com que um grande estrondo, trovoadas, pedras venham aterrar esses filisteus. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu me lembro, acho engraçado, é bom você entender da palavra, você entender, né, o que Deus está falando. Eu estava trabalhando muitos anos atrás, novo convertido ainda, lá em Caxias, numa loja, e um irmão muito querido, né, eu não conhecia, ele entrou para pregar a palavra e pregou ali e tal, e nós escutamos a palavra e ficamos escutando durante um tempo, e ele pregando com veemência a palavra, e quando ele terminou, né, eu falei para ele assim, Ebenezer, né, e ele disse assim, não, eu sou da Assembleia de Deus, eu não sou da Ebenezer, não, eu sou da Assembleia de Deus. E eu disse para ele, amém, querido, amém, que Deus te abençoe, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então o irmão não tinha muito conhecimento, né? Eu disse para ele que estava concordando com o que ele estava pregando, e eu disse, Ebenezer. Ele, não, eu não sou da Ebenezer, eu sou da Assembleia de Deus. Eu falei, amém. Eu naquele tempo também ainda era. Eu falei, eu também sou. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então essa pedra que o profeta Samuel, ele colocou, foi uma pedra, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi também o que a irmã Fátima e o irmão Júlio, que moram em Friburgo, Nova Friburgo, quando eles moravam no Rio, e houve aquele grande terremoto, que houve aquela chuva, que morreram milhares e milhares de pessoas, que até hoje muitos corpos não foram achados ali em Nova Friburgo. Então, eu me lembro, eles ainda congregavam conosco, né, eram membros da igreja que nós estávamos, e eles têm a propriedade lá, uma linda propriedade. E ele me falou, o Júlio, disse assim, olha, pastor Alberto, aconteceu uma desgraça em Nova Friburgo, e eu vou ter que ir lá ver, porque destruiu tudo, nós temos muitos parentes lá, e destruiu tudo. Eu disse para ele, nós tínhamos consagrado, eu, a princesa Luciane, por orientação deles, eles falam, não fizemos um culto ainda antes do terremoto, antes do mal que aconteceu. Ele disse assim, não fizemos um culto ainda, e nós fizemos uma plaquinha para colocar na entrada, é uma chácara, para colocar na entrada. Vocês podem ir até lá para vocês ungirem, orarem, clamarem a Deus, ali colocar a placa. Eu falei, claro, foi eu e a princesa lá, e são muito amigos nossos, colocamos, oramos, e ficou lá aquela plaquinha. Passados uns 5, 6 meses, ou um pouquinho mais, aconteceu aquele desastre, aquela catástrofe lá em Nova Friburgo. E ele ficou desesperado, eu falei, eu vou com você até lá, mas fique calma, quieta o teu coração, nada se perdeu. E ele, não, mas aonde lá é o Campo do Coelho, né? Toda a notícia que chegava com mais mortes era o Campo do Coelho. E eu fui com ele lá, 2 dias após ter acontecido aquilo, que se pôde entrar moradores. Então eu fui com o casal e fomos vendo a destruição, algo terrível, nunca tinha visto tanta destruição. A lama engolia ali prédios inteiros, casas inteiras, né? Uma destruição total. E chegamos até lá, e quando chegamos na entrada da rua que ele mora, e ali então nós vimos a destruição na entrada da casa. Nós levamos alimento, nós levamos água, levamos roupas para doar, e fomos dando ali aos vizinhos, e fomos entrando, dava para passar ainda carro, e nós entramos e chegamos até a porteira, né? Da casa dele, da chácara dele, do lado direito, do lado esquerdo, destruição só. E olhamos, estava lá aquela plaquinha dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
E eu peguei a chave para abrir a porteira, para ele entrar com o carro. E quando eu peguei a chave e meti a chave ali, eu fiquei todo arrepiado, sentindo a presença de Deus. E o que aconteceu? Ele também. E nós fomos subindo com o carro. Gente, acreditem se quiser. Nós chegamos lá, nem um palmo daquela propriedade tinha sido tocada ou destruída. O que aconteceu? Tem muitas árvores centenárias, árvore nova, eucalipto, né? Ali as árvores caíram e ficaram assim, como se fosse uma cerca. Então muitas árvores fecharam e a lama passou pela casa do lado, levando a casa, levando tudo ali, nem um palmo foi destruído. E o melhor, quando nós fomos mais à frente, né, já num outro bairro, toda a família deles estava intacta. Perderam coisas, sim, mas ninguém havia perdido a vida. Mas eles não perderam absolutamente nada. Então, querido, quando nós confiamos em Deus, Deus opera o milagre dele na nossa vida. Vamos continuar aqui a leitura. Eu só dei esse testemunho para mostrar que quando a tua vida, a nossa vida está perante o Senhor, Deus nos guarda, Deus nos protege. Também a nossa filha, ontem, né? De anteontem para ontem, a nossa filha passou por uma cirurgia e veio se recuperar aqui em casa para que a princesa Luciane tomasse conta dela, eu também. E ela ficou aqui uns dias para nós tomarmos conta. Anteontem ela veio passar muito mal, teve uma convulsão, desmaiou. E foi um sufoco, a pastora gritando, a gente lá socorrendo ela, e ela foi melhorando aos pouquinhos. E até que melhorou a ponto de o esposo dela, nosso genro, Hugo, levá-la para o hospital. Chegando no hospital, o médico olhou direto para o UTI. E o médico disse assim, olha, ela, por pouco, ela não morreu. Foi algo, segundo ele, muita sorte ela não ter morrido, porque foi algo assim que poderia ter provocado a morte instantânea dela. Ele não sabe que somos cristãos, né? Mas eu creio, eu tenho a plena certeza que o livramento que Deus deu à nossa filha Lorena foi esse livramento mesmo, assim, bem presente. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, um grande livramento, ela está no CTI, agora, né? Mas já está bem melhor, está falando, está conversando, mas o médico falou que se demorasse mais alguns minutos, né, algumas horas, ela teria passado para óbito então, e ela tem 3 filhos para criar, tem um ministério também, né? Ela ajuda, né? Tem células da igreja que ela pertence, ela é líder dessa célula, e Deus deu um grande livramento à nossa filha. Então, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena confiar em Deus, então, para que Ele venha fazer. Então, voltando aqui para o versículo de número 12, diz que Samuel tomou aquela pedra e a pôs entre Mispa, ou Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram os termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Por quê que a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel? Porque Samuel foi fiel a Deus, foi fiel a Israel, foi fiel ao seu cargo de sacerdote, nunca roubou nada de ninguém, nunca aceitou suborno presente. Então Deus, enquanto Samuel foi vivo, Deus guardou Israel. Versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Então, o profeta Samuel,
ele não ficava parado. De ano em ano, ele ia rodeando, né, de Betel até Gilgal, e chegava até a Mispa, e julgava todo Israel por todos aqueles lugares. Mas, porém, ele voltava para Ramá, porque era onde ele morava, né, e estava ali a sua casa. E ele julgava Israel e edificou ali um altar ao Senhor. Nós terminamos, então, o capítulo de número 7. Eu pensei que daria tempo para lermos também o capítulo 8, mas não vou dar. Eu vou ler só alguns versículos. Você que não fez o pedido de oração, faça, porque daqui a 5 minutinhos eu vou estar orando por você, orando pela sua casa. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 8 só. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Nós vemos que aqui, então, como aconteceu com o sacerdote Eli, também os filhos de Samuel não vão seguir o exemplo dado por esse homem que foi realmente digno, né, de toda aceitação perante Israel. Durante o tempo que ele julgou Israel, durante o período de vida dele, ele julgou com honradez, com honestidade, né? E todo mundo creu. Mas quando ele envelheceu, os seus filhos assumiram. E então eles se inclinaram à avareza. O que é avareza? Dinheiro, o que muitos hoje têm se inclinado. E tomaram presentes e perverteram o juízo. O que é? Suborno. Eles foram subornados e não traziam mais o juízo sobre Israel. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Aqui nós vemos então que os anciãos, os príncipes, vão se reunir, vão congregar, uma reunião com Samuel e vão dizer: olha, teus filhos não estão andando direito, teus filhos não estão fazendo conforme você fez, e você já é velho, então nós queremos que agora você venha constituir um rei sobre nós, para que, como todas as nações têm um rei visível, nós venhamos ter também um rei que governe sobre nós. Nós vamos ver que essa palavra parece muito mal para Samuel. Ele fica muito triste por causa dessa palavra, mas isso só vamos saber amanhã, a partir do versículo 5. Então eu convido você para amanhã acompanhar comigo o capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel, do versículo 5 em diante, também entrando no capítulo 9, se der tempo. Então, eu vou estar orando agora pela sua casa, vou estar orando pela sua vida. Nós vamos entrar neste período, então, de oração. Quero estar orando nesta noite também pela minha querida Eulina Ribeiro. Ela pede oração pela família e pela saúde dela. Nós vamos estar orando pelo meu querido Paulo Augusto, por toda a sua família e também pela saúde. Vamos estar orando também pela nossa querida diaconisa Célia Regina e por toda a família dela também. Vamos estar orando pela Jacira, por toda a família, pelo Paulinho Ferreira e família e por todos que já estão acostumados a estar conosco aqui em oração. Então, vamos falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Senhor, entramos na Tua presença, meu Pai, conhecendo mais um pouco, meu Pai amado, Senhor, da Tua palavra, da Tua misericórdia, do Teu juízo, meu Pai querido, Senhor, e da Tua justiça, Pai. Pela Tua justiça somos guiados, pela Tua misericórdia somos amparados, meu Pai, por isso é que clamamos a Ti. Eu quero colocar a vida, meu Pai, do Teu servo Paulinho Ferreira,
Visita o teu servo, Pai, supra todas as necessidades do Paulinho, visita a sua mãe, visita também seu filho Wallace, toda a sua parentela, que assim como Samuel, meu Pai amado, falou, Pai, que o coração do Paulinho, que o nosso coração seja inteiro para contigo. Abençoa o Paulinho, abençoa a pastora Jaqueline, meu Pai, naquela obra, ali naquele monte, com o grupo, Pai. Sê com ela, guardando e livrando de todo e qualquer mal. Entrego também, Senhor, a tua serva Jacira, perante a ti, a saúde da Jacira, a saúde do Mário, toda a parentela do Mário, a vida conjugal dos teus servos, Pai, toda a parentela da Jacira, a vida, meu Pai, da diaconisa Monique, abençoa Monique, Pai, abençoa o Cláudio, guarda teus filhos, Pai, toma em tuas mãos o Ian Lucas, continua fortalecendo, dando saúde a este bebê, abençoa o Joãozinho, guarda ele também, livrando, meu Pai amado, de todo o mal, de toda a malignidade. Abençoa Eric, Pai amado, abençoa, Senhor, te peço, Tiago, abençoa, Senhor, meu Pai amado, Márcio, a Vilma, mãe do teu servo, toda a parentela do Cláudio, toda a parentela da Jacira, da Monique, eu coloco perante a ti. Senhor, toma também a tua serva Eulina Ribeiro, meu Pai, toda a família Ribeiro, a saúde da tua serva, aqueles que já são salvos, que estão dentro, Pai, da arca, aqueles que não estão, coloca para dentro, dá vitória, meu Pai, a tua serva Eulina, dá saúde, opera na vida dela, como também te peço pela vida da diaconisa Célia, Pai amado Senhor, em tuas mãos. Toma Célia Regina. Toma as causas que ela tem apresentado a ti, meu Pai. Toma a vida de Alberto, trata com ele, meu Pai. Tira a dureza do coração, a calcificação da mente, meu Pai. Ó Deus, o engano do coração e liberta, salva Alberto, salva o filho, salva a filha, guarda as netas, toda a parentela, meu Pai, da Célia, os irmãos, a saúde, o ministério chamado da Célia, eu coloco perante a ti. Abençoa também, eu te peço, Pai, a vida, meu Pai, do Paulo Augusto. Visita ele, Senhor. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés e repreenda este mal que volta e meia vem sobre a saúde do Paulo. Visita, Pai, seu irmão, seu sobrinho, sua prima, a sua parentela, a sua vida espiritual. Anima, dá disposição, dá bom ânimo, Paulo Augusto, Pai, para que ele possa caminhar na tua presença, Senhor, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai, ó Deus, o Fábio Tadeu, toma o sobrinho José Carlos, meu Pai, toma a sobrinha Maria Eduarda, meu Pai, a cunhada Carla, toda a parentela, meu Pai, do teu servo, toma também teu servo Caeli, abençoa o ministério do teu filho, Pai, abra portas, meu Pai amado, Senhor, que ninguém pode fechar, meu Deus, ajuda ele na ministração da tua palavra, no louvor, meu Pai, eleva o teu filho, meu Pai amado, a tempos, a lugares, faça sentar sobre os príncipes, Pai amado, e da vitória o Caeli, abençoa, meu Pai, também a vida do pastor Michel, visita ele, meu Pai, a sua esposa, os filhos, o ministério, vai operando o teu milagre, meu Pai, na vida do teu ungido. Senhor, toma em tuas mãos também a missionária Genilda, meu Senhor, abençoa a tua serva, visita a sua mãe, visita, meu Pai amado, as suas irmãs, o irmão, os sobrinhos, o David, a Adriana, a filha e o filho, a Ana Beatriz, meu Pai, o Tiago, liberta eles, liberta o Jorge, faça uma obra, toma saúde, toma o trabalho da Genilda, guarda a tua serva, Pai, indo ali amanhã, meu Pai amado, para a Vila Kennedy, Pai amado, toma a condução, vai guardando, livrando, toma também a Rosane Oliveira, os filhos, faça o teu mover, o teu agir, visita também, Pai, eu te peço, a diaconisa Thelma Fonseca, dá saúde a Thelma, continua dando o teu livramento, salva, liberta a sua mãe, liberta o Edson, Pai, liberta, Pai, a irmã da Thelma, os irmãos, toma os filhos e filha, genro e nora, os netos, meu Pai amado, a saúde da Thelma, o ministério
ministério, faça o teu mover, o teu agir. Toma também, Pai, a vida da Elaine Alves, meu Pai, levanta, fortaleça, faça uma obra na vida do Zé Carlos, meu Pai, na vida do seu pai, da dona Sebastiana. Toma em tuas mãos, Pai, Giovana, toma Gabi, toma André, Pai, trabalha nesta família por amor a ti mesmo. Toma a diaconisa Luci, visita a Luci, Pai, fortaleça, entra onde ela não tem podido entrar, vença o que ela não tem podido vencer. Toma Edilson, toma aquela documentação em tuas mãos, envia recursos, Pai, envia ajudadores para estar com Luci, meu Pai amado, com Edilson. Te entrega em tuas mãos também a Eunice, o filho, a filha, a Josenice, meu Pai, vai trabalhando. Toma Eunice Enoque também, trabalha na vida da tua serva, na vida do seu esposo, na vida da Natália. Toma também, Senhor, meu Pai, o pastor Messias, a Vaninha, sua esposa, toda a parentela da Vaninha, a parentela, Pai, do pastor Messias. Toma o pastor Pacífico naquele CTI, meu Pai, cura o teu servo por amor a ti mesmo, visita ele, Pai, assim como tu curou a esposa Márcia, faça uma obra, meu Pai. Toma também, Pai, Waltenberg Lima, abençoa ele, a esposa, os filhos, o irmão, o seu trabalho ali nos Correios. Abençoa também ali nos Correios, Pai, o meu amigo Isaac. Visita o Isaac, meu Pai, restaura o seu casamento, o seu relacionamento. Visita a Ana Paula, vai trabalhando na vida dela. Toma a Fernandinha, toma o Samuel, toma o Mateus. Guarda, meu Pai, a descendência do teu ungido, firma, Pai, o Isaac na tua presença, vai abençoando, vai cortando todos os laços. Meu Pai, entrega em tuas mãos também a Kátia, faça o teu mover na vida da Kátia. Toma em tuas mãos a Sarinha, os avós da Sarinha, meu Pai, visita a tua serva Maria Aparecida, Pai, toda a sua parentela. Visita a Silvandira, toma em tuas mãos, Pai, os filhos, a Jaque. Toma a irmã Adélia, meu Pai, abençoa a irmã Adélia, irmã Gilvan, toda a família feitosa, vai guardando, vai visitando também, Senhor, eu te peço, a tua serva Odete Justo, Pai, visita os filhos e filhas, genros e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, a saúde da Odete. Toma também a Lindinha, meu Pai, ali em Niterói, abençoa a vida da Lindinha, visita ela, liberta o Derico, salva, liberta, Pai, o Vitor, a Paloma, toma a Laurinha, a Bia, toma lá em Cambuci, meu Pai, entrego toda a descendência, Pai, da saudosa Cecília, visita os filhos, neto, bisneto, Pai, o Zeca, meu Pai Luiz, vai fazendo uma obra. Toma também a Ruth ali em Cambuci, Pai. Abençoa a tua serva, abençoa, meu Pai amado, o Berti, seu esposo, abençoa a Ramone Kelly, meu Pai, vai trabalhando na vida, meu Pai, do Pedro Henrique, na vida, meu Pai, da Rosana, da sua filhinha, do Álamo. Toma aquela causa, opera, meu Pai, toma a dona Tetê, seu Vanderlei, vai trabalhando ali nas vidas em Cambuci. Toma Elaine, toma Heitor, meu Pai, abençoa, muda a história, liberta a Michele, liberta o seu pai. Toma os filhos da tua serva, toma Sirlene, toma Pitã, trabalha nessa família, Pai. Eu entrego em tuas mãos também, meu Deus amado, a vida, ó Pai amado, da minha cunhada, meu Pai, Luciene Mesquita. Visita a Luciene, Pai, a Nina, visita, meu Pai, a Nininha, a Raquel, converta o coração da Raquel, o coração da Renata. Toma em tuas mãos o Vitinho, toma o Oladio, o Lacio, o Adriano, as suas famílias. Toma a Lorena, meu Pai, naquele CTI. Tem misericórdia da Lorena, meu Pai. Visita ela, restaura a saúde. Abençoa o Hugo, Pai querido. Guarda ele no volante daquele carro, no trabalho à noite, à madrugada. Toma o Theo, toma a Bela, toma o Gael. Por amor a essas crianças, Pai, dá saúde a Lorena, por amor à tua obra, aquela célula, Pai amado, que a tua serva tem dirigido com amor. Ajuda a Lorena a sair daquele hospital curada, sarada, para a glória do teu nome. Toma também Larissa, nossa filha. Meu Pai, toma a vinda dela de Portugal, ó Pai, no final do mês, meu Pai, de novembro, para estar aqui conosco, Pai, abençoa. Toma meu filho Ângelo, minha filha Jennifer, os nossos netos, a nossa
nossa casa, a minha saúde, a saúde de Luciane, Pai. Vai trabalhando, Senhor, vai cortando todo o laço. Toma em tuas mãos o Ministério Árvore da Vida, toda a membresia. Vai visitando, meu Pai querido Senhor. Liberta o Gilson, traga o Gilson de volta à tua casa. Toma em tuas mãos Maria José, restaura a saúde da Maria José, meu Pai, toma o filho, o neto, a nora, toma também, meu Pai, o pastor Jorge de Sabarreto, dá saúde ao teu ungido, a diaconisa Edna, peleja por eles, Pai, toma a Cíntia, os filhos, liberta, visita o nosso pastor Ângelo, Pai amado Barreto, a vida dele, meu Pai amado, trabalha na vida dele, na vida de Alessandra, toma em tuas mãos, meu Pai, essa família, entregamos nosso pastor Rosimar, a nossa pastora Ângela, ali em Guaçuí, no Espírito Santo, dá vitória a eles, Pai. Toma aquela obra em tuas mãos, levanta trabalhadores, levanta ajudadores, dizimista, ofertante, dá-nos aquele imóvel por herança, para construirmos um templo ali, meu Pai, aonde teu nome seja glorificado. Toma, Pai amado, o horto florestal, toma Guaçuí em tuas mãos, toma os pontos de pregação. Toma, Pai, a subcongregação ali na Rua dos Diamantes, 803, a vida do nosso diácono, Pai amado, o Senhor Arlindo, a saúde dele, a família, a irmã Rosângela, Pai querido, abençoa, Pai, a Rádio ID FM, o evangelista Luiz Mota, a sua família, cada comunicador, cada ouvinte, abençoa, te peço, a Rádio Continental, me dá graça, me dê sabedoria, Pai, para continuar trabalhando, Pai amado, nesta emissora. Abençoa também, eu te peço, Pai, libera a minha aposentadoria, meu Pai, não me deixa ser roubado pelo governo, pelo INSS ou pelo advogado. Toma esta causa em tuas mãos, abençoa todos que têm causa na justiça, entra com teu poder, o teu agir, abençoa, Pai amado, a minha princesa, visita a saúde dela, tranquiliza o coração da tua ungida, Pai, toma a nossa casa, toma em tuas mãos, Pai, ó Deus amado, o nosso entrar, o nosso sair, os nossos animais, meu Pai, dá saúde, livra, meu Pai, de toda enfermidade, abençoa aqueles que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, cura o teu povo, Pai, guarda a nossa entrada, a nossa saída, livra o teu povo de bala perdida, bala endereçada, de sequestro, de assalto, de roubo, de furto, Pai, de todo ataque do inferno, desfaça com todas as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé, de satanismo, jejum contrário, oração contrária, sacrifício humano e até mesmo animal. Joga por terra todo o levante do inferno, Pai. Abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome. É o que eu oro, Pai Santo, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final, de uma live, querendo Deus, amanhã estaremos de novo aqui a partir das 19 horas, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, estamos então com esse estudo do Antigo Testamento. Eu convido a todos, amanhã capítulo 8, e se der tempo, capítulo de número 9. Deus abençoe nossa querida Thelma Fonseca, que Deus abençoe, ela está lá na Moraes Pinheiro, onde tem tido incursões ali da PM, e muitas coisas têm acontecido. Que Deus guarde a nossa querida Thelma e toda a sua parentela. Nós vamos à bênção apostólica, em seguida estarei encerrando esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa. Vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.